Olá, o programa Direitos Sem Fronteiras, da TV Justiça, exibe uma série de entrevistas com embaixadores e com representantes de embaixadas de outros países no Brasil. Nós queremos saber o que eles pensam sobre algumas das principais questões mundiais e também sobre como avaliam as relações com o nosso país. E a nossa entrevista de hoje é com Luque Ortega, porta-voz da Embaixada e de Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Luque Ortega tem 38 anos de idade, é diplomata de carreira, está na sua segunda temporada no Brasil, fala fluentemente o português, é casado com uma brasileira e, inclusive, gosta de futebol. Parece até que tem um time do coração, é isso mesmo? É verdade ou não? Guilherme, você tem razão. Sou vascaíno, com muito orgulho. Desde que a primeira vez que eu conheci o Brasil, que foi na realidade em 2005, na faculdade, foi a primeira vez que eu conheci Vasco da Gama e fiquei apaixonado pelo time. Naquela época, talvez o Vasco tivesse um desempenho melhor do que o de hoje, mas o senhor se mantém firme. Continuo na fé. Bem, os Estados Unidos sempre foram os maiores parceiros comerciais do Brasil, historicamente, ao longo de décadas. Mas neste século perderam essa posição para a China, em alguns momentos, inclusive, também para a União Europeia. Eu lhe pediria que o senhor nos ajudasse a entender por que isso aconteceu. Primeiro, é importante entender que a gente tem uma relação comercial com o Brasil muito forte. E tem razão, nós somos o maior parceiro do Brasil, mas somos o segundo maior e em várias áreas somos os mais importantes. Por exemplo, quando falamos do investimento direto estrangeiro aqui no Brasil, de longe, Estados Unidos está na frente. A gente tem um estoque de mais ou menos R$1 trilhão investidos aqui no Brasil. Também, quando a gente olha na questão do comércio, das exportações brasileiras para os Estados Unidos, temos um papel muito importante, porque a maioria dos produtos brasileiros que estão exportados aos Estados Unidos são de valor agregado. São mãos brasileiras que estão fazendo estes produtos e, no final das contas, quando a gente tenta medir a importância da relação comercial entre os países, a gente olha nas famílias. E tem mais de 500 mil de empregos no Brasil que dependem do comércio com os Estados Unidos e do investimento que vem dos Estados Unidos. 500 mil de famílias no Brasil que conseguem colocar comida na mesa com segurança, em condições decentes, graças a essa relação, e para a gente é muito importante e um ponto de orgulho para a gente. Ainda sobre essa questão comercial, o Brasil apresenta um déficit na balança comercial com os Estados Unidos desde 2008. No primeiro trimestre desse ano houve uma reversão. Eu gostaria que o senhor nos dissesse se isso representa uma tendência, alguma indicação de que essa é uma mudança permanente ou não. Desde nossa perspectiva, é difícil poder ou tentar prever o que vai ser um resultado econômico. Mas estamos muito envolvidos na questão de aumentar este comércio nas duas direções, na realidade. E às vezes, por exemplo, a gente leva delegações brasileiras de empresários e de empreendedores para os Estados Unidos para participar nas grandes feiras comerciais. Por exemplo, nos últimos meses a gente teve uma grande delegação numa feira de como lojas podem melhorar a experiência. Mas também a gente trabalha muito para fortalecer e incentivar o investimento aqui no Brasil. Então, por exemplo, em dezembro do ano passado, a gente realizou um CEO Forum, que foi uma oportunidade para trazer estes empresários dos Estados Unidos para buscar mais oportunidades aqui no Brasil, especialmente na questão da transição energética, de ver como o Brasil pode ter um papel maior na cadeia de produção para a transição energética e como a gente pode colaborar nessa área. Vamos falar um pouco da questão ambiental. O desmatamento no Brasil caiu em 2023, mas ainda está num patamar considerado muito alto. Como os Estados Unidos veem essa questão?
Primeiro, a gente reconhece, a gente aplaude tudo que o Brasil tem conseguido, tudo que a administração do presidente Lula tem conquistado para reduzir o desmatamento, especialmente na Amazônia, onde caiu bastante, acho que mais ou menos 50% o ano passado, que é algo impressionante que a gente reconhece. E estamos comprometidos a colaborar e cooperar com o Brasil para apoiar os esforços do Brasil nessa área e ver como a gente pode trabalhar juntos, não somente para reduzir o desmatamento, mas para apoiar o Brasil na transição energética e também apoiar o desenvolvimento através dessa transição e através da proteção ambiental. Então, por exemplo, os Estados Unidos acabou de lançar uma nova iniciativa através da NASA, que se chama OpenET, que é um jeito de usar a tecnologia de NASA para passar informações para o setor de agricultura aqui no Brasil, para poder melhor aproveitar dos recursos de água. É uma iniciativa que a gente desenvolveu conjuntamente com o Brasil e a gente está sempre buscando essas oportunidades de colaboração nessa área. O Brasil e outros países emergentes sempre cobraram dos países ricos uma contribuição maior para o enfrentamento da questão ambiental. Os Estados Unidos estariam dispostos a colaborar ainda mais, contribuir mais? Essa tem sido uma prioridade pela administração do presidente Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris nos Estados Unidos. E, inclusive, no último COP, que aconteceu no final do ano passado, Estados Unidos anunciou mais 2 bilhões de contribuições exatamente para o Green Climate Fund, o Fundo Climático Verde, que é um dos mecanismos mais importantes para poder apoiar os nossos parceiros internacionais a adaptar e prevenir os resultados das mudanças climáticas. Por falar em COP, o que os Estados Unidos esperam da COP30 a ser realizada no Brasil? Estamos muito empolgados e apoiamos absolutamente o Brasil com este COP que vai acontecer aqui no Brasil. Estamos interessados em resultados ambiciosos, de ver mais compromissos dos parceiros nossos no mundo, de manter realista a possibilidade de controlar um aumento da temperatura global a 1,5 grau. Essa é uma grande prioridade nossa. E também de reconhecer a importância das comunidades que estão impactadas por essas questões. Então, eu queria destacar uma iniciativa muito interessante que a gente tem aqui na Embaixada dos Estados Unidos, que é de apoiar as comunidades, especialmente as comunidades na Amazônia Legal, de poder levantar as suas vozes e se expressar e fazer parte destes fóruns internacionais. Então, a gente lançou um programa que se chama Access Inglês na Amazônia, que é um programa exatamente para apoiar esses jovens de melhorar, aperfeiçoar o seu inglês para poder ir para a ONU, ir para o COP e falar e expressar as aspirações e os desafios das suas próprias comunidades. Então, a gente reconhece que temos também que incluir todos nessas discussões. Em 2023, houve um recorde no ingresso de turistas brasileiros nos Estados Unidos. É um número astronômico, não é isso? Absolutamente, Guilherme. Como você mencionou, a gente viu uma demanda histórica para vistos de turismo para ir aos Estados Unidos e a gente emitiu mais de 1.100.000 vistos no ano passado, que sim, é um novo recorde para a gente. E já estamos no caminho para superar este recorde, ultrapassar esse recorde este ano também. Por exemplo, nos primeiros 3 meses deste ano, a gente já processou mais de 340.000 vistos, que representa 20% a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. E a gente conseguiu chegar e conseguir essa quantidade de pessoas através das várias reformas que a gente realizou nos consulados dos Estados Unidos aqui no Brasil. Talvez a mudança mais importante que a gente conseguiu foi de flexibilizar o processo de renovar os vistos.
Hoje em dia, para quem já teve um visto nos últimos 4 anos, muitas vezes dá para renovar este visto sem ter que comparecer no consulado para fazer aquela entrevista com o vice-cônsul. A gente conseguiu um outro jeito de fazer isso, que tem deixado possível a gente atender essa demanda histórica que a gente está vendo aqui no Brasil. E o fluxo no sentido contrário também tem sofrido aumentos? A quantidade de cidadãos dos Estados Unidos que vêm ao Brasil como turista? Tem muito cidadão norte-americano que vem para o Brasil também. De acordo com as estatísticas oficiais do Brasil, um pouco menos de 700 mil norte-americanos visitaram o Brasil no ano passado e estamos super felizes de ter estes intercâmbios dos povos entre os dois países. A política chamada de guerra às drogas sofre muitas críticas internacionalmente porque seria ineficaz do ponto de vista de conter o consumo, de impedir o tráfico e ao mesmo tempo porque estimularia a violência. Não seria a hora de uma revisão dessa política de combate às drogas dessa forma, como guerra? A gente continua comprometido em combater as organizações transnacionais criminosas que fazem parte do tráfico de drogas, mas que também têm vários impactos extremamente negativos em termos de segurança pública, em termos de corrupção em todo o mundo. Continuamos comprometidos em trabalhar com os nossos parceiros brasileiros para enfrentar estes desafios que impactam todos os nossos países e as nossas populações, mas reconhecemos também a importância nos Estados Unidos de diminuir a demanda para essas drogas. Então, essa tem sido uma grande prioridade da administração do presidente Joe Biden, de tentar identificar mais oportunidades de diminuir a demanda e também de controlar especialmente a exportação de químicas e produtos químicos que estão incorporados na criação especialmente de novas drogas sintéticas, como o fentanil sintética, que tem tido um impacto devastador em muitas comunidades nos Estados Unidos. Então, é isso que eu queria realmente destacar, é que para a gente vemos os impactos extremamente tristes dessas drogas, especialmente as sintéticas, e continuamos comprometidos em reduzir a demanda e trabalhar com os nossos parceiros para diminuir a quantidade que está entrando em nosso país. Há uma preocupação crescente em todo o mundo com o papel desempenhado pelas chamadas redes sociais. Como o seu país lida com isso? Há quem diga que as redes não deveriam ser, talvez, totalmente livres, não deveriam publicar o que quisessem, sem nenhum tipo de controle. Portanto, eu repito a pergunta, como o seu país lida com isso? Mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Nós retomamos a série com entrevistas de embaixadores e representantes de embaixadas estrangeiras no Brasil. A nossa conversa de hoje é com Luque Ortega. Ele é porta-voz da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Senhor Luque Ortega, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora. Eu pedi que o senhor falasse sobre o papel das redes sociais e pedi que o senhor nos dissesse como os Estados Unidos lidam com isso. Há quem diga que as redes não deveriam ser absolutamente livres para publicarem o que quisessem. Vamos relembrar brevemente a história das redes sociais. As primeiras plataformas são ainda do século passado, mas elas ganharam volume e poder, de fato, há menos de 20 anos. A estreia como peça-chave em disputas geopolíticas aconteceu durante a chamada Primavera Árabe, entre 2010 e 2012. Em poucos meses, nas asas dessas mídias, a onda de protestos se espalhou por países árabes. Governos não alinhados ao Ocidente, corruptos e autoritários ou não, foram derrubados por multidões nas ruas. Em 2013, no Brasil, manifestações amplamente estimuladas por meio das redes sacudiram o país e abriram caminho para profundas mudanças na estrutura de poder.
Em 2014, as plataformas foram importantes no golpe que derrubou o governo eleito da Ucrânia, então aliado da Rússia. 2 anos depois, foi a vez da Rússia ser acusada de usar as redes para interferir na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Em 2018, no Brasil, tiveram grande importância na eleição de Jair Bolsonaro. Agora, outra vez na Ucrânia, as redes são armas de guerra. Os petardos lançados pelas plataformas causam grandes estragos ao inimigo e dos dois lados. Os inúmeros casos reforçam os argumentos de quem defende o controle das redes. Eu lhe perguntaria se o senhor concorda com isso, se sim, que tipo de controle seria esse? Geralmente, as redes sociais, como outras plataformas midiáticas nos Estados Unidos, estão governando pelos direitos constitucionais sobre a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Claro que dentro dessa liberdade existem, sim, limitações e também a importância, especialmente quando falamos da segurança pública e a segurança nacional, de definir quando que tem expressões que têm que ser regulamentadas, mas a gente geralmente deixa essas decisões para as nossas instituições democráticas nos Estados Unidos, seja o judiciário ou a legislatura, para determinar essas limitações. O que os Estados Unidos esperam da reunião do G20, o grupo dos 20 países, digamos, de maior importância no mundo, a ser realizada neste ano aqui no Brasil? Vamos a outra reportagem. O G20, formado por 19 países, além da União Africana e da União Europeia, representa 85% do PIB global. Desde 1999, os membros se reúnem para discutir temas econômicos, políticos e sociais. A presidência é rotativa e, a cada ano, um país é escolhido para liderar o grupo, sediar a reunião anual e formular uma agenda de discussões. O Brasil, o líder de 2024, estabeleceu 3 temas prioritários: o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global, o que inclui mudanças em instituições como as Nações Unidas, o FMI e o Banco Mundial. A presidência brasileira do G20, exercida pelo presidente Lula, quer ser inclusiva, com participação da sociedade civil e a realização do G20 social em busca de consensos que atendam todos os povos. Estados Unidos estão muito animados com o G20 aqui no Brasil. A gente apoia o Brasil como a sede de G20 e apoiamos especificamente as prioridades que o Brasil tem identificado por essa reunião. Estou falando de combate à insegurança alimentar, também da importância de trabalhar juntos para a transição energética e na reforma das instituições internacionais. Em todas essas áreas, estamos comprometidos a trabalhar com o Brasil para alcançar e chegar a resultados concretos. Quando o senhor se refere a reformas institucionais, o senhor estaria falando, talvez, da pretensão brasileira de ocupar um assento permanente nas Nações Unidas ou não? Estou, sim, falando das Nações Unidas e especialmente o Conselho de Segurança lá, mas também em várias instituições. Esse tem sido um tema muito importante para o presidente Joe Biden, que ele tem abordado em agora 2 discursos na ONU. Ele tem sinalizado o apoio dos Estados Unidos para reformas que vão deixar essas instituições internacionais mais representativas da população global e, especialmente, para apoiar eles a ter mais legitimidade nos olhos dos povos internacionais. É importante que sejam representativos para poder entregar resultados concretos. Recentemente, o presidente Joe Biden afirmou que apoiaria a pretensão brasileira de ocupar esse assento permanente na ONU. Ele mantém essa posição? Os Estados Unidos mantêm essa posição? Continuamos em apoio ao aumento de quantidade de cadeiras que tem, por exemplo, no Conselho de Segurança para ter mais representação da América Latina, da África e de outras áreas globais que não estão agora bem representados lá. O senhor acha que, além da ampliação do Conselho de Segurança, a questão do veto dos membros permanentes do Conselho deveria sofrer alteração? Ou não, o veto é necessário?
É uma questão muito importante que vai fazer parte de qualquer negociação sobre o processo de aumentar a representatividade dessas organizações e não posso comentar sobre o que vai ser decidido nessas conversas. Existem propostas também de reformas em outras instituições, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Como os Estados Unidos avaliam essas propostas? Pensamos na mesma linha da ONU, de olhar em todas as instituições multilaterais internacionais e ver como elas podem ser mais representativas com o objetivo de aumentar a sua legitimidade e sua capacidade de entregar resultados para os povos do mundo. Recentemente, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei que obriga o TikTok a repassar o controle acionário para cidadãos dos Estados Unidos. E essa lei foi sancionada pelo presidente Biden. Vamos entender melhor. Neste ano, o Congresso dos Estados Unidos, com o apoio do governo Biden, aprovou uma lei para impedir o TikTok de operar no país. Os empresários chineses, donos do aplicativo, têm de vender as suas operações nos Estados Unidos para cidadãos estadunidenses até janeiro do ano que vem. Senão, o TikTok será banido das lojas de apps e terá que abandonar o mercado do país, o maior do mundo. O argumento é que o TikTok estaria a serviço do governo chinês para espalhar desinformação no campo político, influenciar eleições, espionar cidadãos e o governo estadunidense. Os donos da empresa afirmam que tudo não passa de paranoia, que nenhuma prova foi apresentada pelos Estados Unidos e que isso é coisa de quem não consegue competir de modo justo. Esse cerco ao TikTok envolve bilhões de dólares e é parte de uma briga muito mais ampla entre Estados Unidos e China. É sobre o controle de redes sociais e de tecnologias como a inteligência artificial, sobre hegemonia econômica, política e militar, sobre quem vai dar as cartas no tabuleiro internacional. Isso não contraria um princípio liberal muito tradicional de não interferência do Estado na economia, que, aliás, sempre foi uma bandeira dos Estados Unidos? Tem razão que essa lei foi sancionada pelo presidente Biden e foi uma lei que foi desenvolvida, na realidade, por representantes dos dois grandes partidos nos Estados Unidos, os republicanos e democratas. Então, é uma lei que tem uma base bem consensuada, que é importante hoje em dia, especialmente nos Estados Unidos, onde às vezes a nossa vida política acaba sendo bem agitada. Mas é uma lei que foi desenvolvida já pensando em questões da preservação da liberdade de expressão. O presidente Biden, quando ele sancionou esta lei, ele deixou claro que a perspectiva e o impulso dele foi de proteger a segurança nacional dos Estados Unidos e a privacidade dos cidadãos norte-americanos, especificamente com respeito aos dados dele que podiam ser enviados à República Popular da China. E o que é bom no nosso contexto, no contexto democrático em que estamos, em que o Brasil está, é que a gente tem várias instâncias e jeitos de resolver questões sobre quando temos conflitos em nossos valores, entre a segurança nacional, por exemplo, e a liberdade de expressão. Temos, por isso, a justiça, temos também os processos de desenvolvimento de leis para chegar a um consenso sobre essas questões. E continuamos absolutamente confiantes na capacidade dessas instituições democráticas de resolver qualquer pergunta sobre essa lei. Recentemente também o presidente Joe Biden classificou a ofensiva de Israel na faixa de Gaza como um erro e chegou a pedir um cessar-fogo na região. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos mantêm a política de fornecimento de armas, de ajuda militar a Israel. Isso não seria uma contradição? A nossa política, especialmente sobre este conflito entre o Israel e Hamas que está acontecendo em Gaza, é, primeiro, de continuar com o nosso compromisso com os israelenses e com a segurança deles, mas também de dar a mesma prioridade para a assistência humanitária para o povo palestino. Os dois são importantes, na realidade. E o presidente Biden também sancionou uma lei que vai entregar mais recursos, primeiro,
vai entregar recursos para Israel de poder se defender, especialmente contra os ataques aéreos que recentemente têm atingido o país, em que os Estados Unidos e outros aliados jogaram um papel muito importante na proteção de vidas lá, mas também de aumentar de um jeito bem significativo a assistência que está sendo entregada para o povo palestino. Hoje, por exemplo, essa lei que foi sancionada vai entregar mais $1 bilhão em assistência humanitária para o povo palestino. Então, a gente sim tem um compromisso com todos os povos que estão envolvidos nesse conflito. Bem, o nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço muito a entrevista de Luque Ortega, porta-voz da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Guilherme, por essa oportunidade de explicar um pouco como estamos trabalhando neste ano no bicentenário das relações entre os nossos países para criar ainda mais oportunidades para os nossos dois povos. O Direito Sem Fronteiras, portanto, volta na semana que vem. Até lá!